tem mais um detalhe, tem uma diferença também na compreensão. Eu vou falar de um judeu chamado Paulo em relação a outros judeus da época. Porque o cristianismo nada mais é do que uma dessas divisões do judaísmo. A gente não pode negar as nossas raízes judaicas. A pior coisa que houve no cristianismo Sim, porque Jesus medieval, era judeu. E aí, a pior coisa que houve no cristianismo medieval é dizer que ser cristão é não ser judeu. Eu tenho até uma posição comigo, talvez o meu amigo Padre Joãozinho vai discordar, mas tem até uma tese na Gregoriana sobre isso, de Samuel Bacchiocchi, que a troca do Shabat pelo domingo se deu nos primeiros séculos por um antissemitismo. Quando você pega algumas igrejas cristãs ali que queriam a todo custo provar que eles não eram judeus. E começaram então a se reunir num dia depois do Shabat. Mas Paulo, na época, já sentia essa dificuldade, Joãozinho, de testemunhar para um judeu o que aconteceu com ele de Yeshua. E Paulo descreveu o seguinte, em 1 Coríntios 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura, né? E ele fala o seguinte, nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Tá certo? E quando a gente vai para Romanos, vem a principal diferença. Tá falando da linguagem da cruz, né? Exatamente. Eu vou deixar até a minha cruz aqui. A cruz é loucura. Vou colocar a cruz aqui no meio. E não é só pro judaísmo da época, não. Porque na época que Paulo escreveu isso, cruz era uma coisa tão terrível, que tem um texto de Cícero tentando defender um homem chamado Rabirus. E Cícero falou que a palavra crux não deveria ser pronunciada diante dos ouvidos de um romano, porque crux era um xingamento em latim. Então falar que o Messias morreu crucificado é uma coisa tão... Na época era uma mentalidade tão ridícula como se eu falasse que um homem santo de Deus morreu de overdose. Caramba. Ninguém pesado, aceitava cara. isso, era muito, muito duro. E maldito é aquele que morre no madeiro, tá lá na Torá. E Paulo dizia o seguinte, Romanos 5, verso 12. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Paulo continua dizendo em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a diferença aqui é o seguinte, na visão de Paulo, a salvação não é meritória. O Rabino foi muito coerente com realmente o pensamento judaico, é meritório. Eu guardo a Torá, ou a lei, para ser salvo. Na compreensão paulina, as minhas obras não podem... Não é para ser salvo. Uhum. Quando Deus criou o ser humano na sua imagem e semelhança, ele colocou características divinas dentro desse ser humano. Fala, o intelecto. Então nós somos uma partícula divina. Quando ele sopra a alma, vai nós somos o quê? Quem sopra de dentro para fora, né? Manda na farma de lei na farma, fala o Zohar HaKadosh, a obra máxima da Kabbalah. Então a vida é uma partícula divina. Então Deus está dentro de cada um de nós. Então para que essas duas, a criatura se conecte com o Criador, ela precisa se parecer com ele. Então, assim como ele é por si próprio, nós também vamos adquirir esse mérito por nós mesmos, através dos preceitos. Exatamente. Através dos preceitos. Esse é o ponto. Vai gerar a conexão. Na visão de Paulo, esse mérito não pode ser adquirido por mim mesmo. Essa é a diferença. Ah, tá. Né? O mérito, ele é da morte de Cristo na cruz do Calvário, morte intercessória em nosso lugar. Que Pelo judaísmo não. Pelo judaísmo é cada um por vai si. plantar. Essa é a diferença. Inclusive tem uma frase, o seu quinhão já está lá, você precisa só plantar para colher os seus frutos, para colher os frutos do futuro. É só essa diferença sutil que eu queria colocar, a diferença. As obras não são o meio, né? Eu usei a palavra salvação aqui, que é uma palavra mais cristã até, né? As obras não são o meio nem a causa da minha salvação, mas o resultado dela. E essa leitura de Paulo, ela vai muito em Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele teve uma vida pregressa, devassa, você sabe disso, não estou desrespeitando Santo Agostinho aqui, quem lê Confissões. E ele falou assim, parece que tem um poder ruim em mim que me aponta para coisa errada, porque quando eu era criança, tá nos Confissões, eu queria roubar as peras da casa do vizinho para comer. Por quê? Era fome? Não, tinha comida na minha casa. Era vontade de comer pera? Não tinha pera na minha casa. Era o velho homem que agia em mim, tá certo? Então essa é a diferença. Agora, eu vou fazer uma pergunta, se vocês me permitem os três aqui, que se eu tivesse em casa, Padre Rabino, eu faria. Tá. O pessoal tá falando aqui no comentário, tô fazendo o papel dele agora. Ó. Como é que é? Eu que não tô com o celular aqui. Finalmente, um podcast muito legal.
Bacana. Tá Finalmente, vendo? quer dizer que eu Até tô... agora Até não valeu agora nada. não valeu nada. Agora tá legal. Alguém deve estar perguntando assim, Ai, tá, ai, vem ai. cá. Aqui, mas esse padre fala, hein? Vem cá, e se quando chegar o dia do encontro do acerto de contas, não podem os três estarem certos, não é E isso? aí? E aí? Essa é a grande... E aí? Esse era um dos temas que eu tinha anotado. O julgamento. Exatamente, O dia do como é que vai julgamento. ser? Eu entendo, eu gostaria que os colegas também dessem a resposta deles. Eu já sei a entendo resposta que eu assim. vou dar. A minha resposta sim. Eu estou sendo fiel ao entendimento que eu tenho das escrituras. O fato de eu discordar dele não pode ser uma questão de não gostar do óculos dele, não querer casar, não. Por isso que eu falei, você tem que ter a sua convicção. Então, na minha lógica, eu entendo desse jeito. Se eu chegar lá e Deus falar comigo, Rodrigo, você estava errado. Não era essa. Não era essa. Mas sabe, aí vem uma coisa que... Vou pegar o suprassumo do que os dois falaram. Relacionamento e Ahav. Vá. Ahavá. Amor. Eu amo tanto esse Deus. E perdoe-me falar assim, não de maneira poética, mas é que é de coração mesmo. Eu agradeço muito a vocês por terem nos dado Yeshua. Porque você pode ter discordâncias de mim, mas essa crença que esse grande rabino me trouxe, desculpa, eu não estou aqui fazendo propaganda da minha religião, estou falando da minha vida, não é da minha teologia. Me mudou tanto. Você estava falando ali que emociona. Por exemplo, o Shabat para mim. O que é o sábado para mim? Eu não guardo o sábado, Joãozinho, para me sentir melhor do que você. Não. Nem para fazer média com ele. Não. Muitos judeus se surpreendem até como é que tem um cristão que guarda o Shabat, que uma linha acha que o Shabat é só para os judeus. Sabe o que eu tenho? Eu sou casado. E eu ainda não fiz um ano de casado, mas quando eu fizer, no dia do aniversário do casamento, vai ter que ser um dia diferente. Eu vou ter que levar a esposa para comer fora. Nós vamos comemorar. Nós vamos nos alegrar. É pecado jogar bola? Não, não é. É pecado marcar uma pizza só nós dois para relembrar os velhos tempos? Não, não é. É pecado se você me convidar um dia para um talk show lá no seu programa? Não é. Mas desculpe, no dia do aniversário de casamento, não é apropriado. Não é apropriado, porque aquele dia é o dia que eu estou comemorando com ela. Mas o dia do aniversário do casamento só tem sentido... Ela gostou. Ela gostou. O dia do aniversário do casamento só tem sentido se eu tiver um casamento bom 364 dias no ano. Não adianta só esse dia. Porque aí eu chego nesse dia, eu tenho que comemorar. Eu amo esse Deus tanto no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, que a única diferença é que o meu Shabat é semanal, não é anual. Quando chega no Shabat, eu tenho alegria de dizer para as pessoas, eu tenho um Criador, eu amo. Agora, o Shabat só tem sentido na minha vida se eu ando com ele nos outros 6 dias. E ele acaba sendo um presente, que ele é um templo no tempo. Eu não preciso ir a lugar algum. O Shabat vem onde eu estiver. Então, eu não sei se eu estou fazendo só um adendo na questão das obras meritórias. Eu tenho que fazer os mandamentos por amor, por relacionamento. E se eu chegar lá no céu e ele falar comigo, Joãozinho, Rodrigo, você estava errado, era o domingo, eu amo tanto. Vocês estão entendendo que... A ideia é essa. A ideia é essa. O Zohar, quando ele fala dos preceitos, ele não fala mandamentos. Zohar é a obra máxima da Kabbalah que explica mais a fundo o que está escrito nos versículos que nus e cruz pelo judaísmo não dá para entender nada. Vai virar esquete de... O versículo nu e cru pode virar esquete lá do Porta dos Fundos. A Torá, legalismo. O legalismo. Exato. A Torá oral que foi entregue junto para Moisés, é a explicação da essência daquele preceito, daqueles versículos, daqueles psukim. E ele escreve que os mandamentos não são mandamentos, são eitzot. São conselhos divinos para uma vida de qualidade, para uma vida significativa. Então nada é mais justo do que você ressignificar a sua vida como um momento de prazer. Um momento de prazer que nesse mundo ele existe, mas ele é limitado, e que esse prazer vai ser absoluto no momento certo e na hora certa. Então, o Criador nos criou para que nós possamos ter prazer. E o prazer máximo, ele é traduzido nessas vivências, em espiritualidade. Que aí ele não tem durabilidade, não tem começo, meio e fim. Ele é eterno. Sempre que você se lembrar daquela vivência, daquela boa ação, daquele estudo, daquele insight, você vai se sentir revigorado. Então, essa é a razão da existência pelo judaísmo. Essa é a razão da criação do universo pelo judaísmo. Deus te criou para você ter prazer. E tem prazer maior do que amar as criaturas de Deus? Jamais. Teve uma pessoa aqui no chat, né, que estava falando assim, tá faltando um ateu nessa mesa.
Faremos E- outros depois. E aí É. eu achei interessante, até pensei em vários. Você é Infelizmente, ateu, o Mandíbula? Não. O que você é? À toa. Eu, Agora eu fico assustado. Agora saiu. Agora eu tô conseguindo ver. Agora é o mandíbula. Parece que tá vindo dobrado, né? Eu fico, será que eu nem bebi ainda? É. Você acredita em Deus? Tem 2 mandíbulas. eu acredito, mas não sou. Não é praticante. Não sou praticante e não sei ao certo qual caminho seguir. opa, tem 3 aqui. Hoje ele vai decidir. Hoje ele decide, hein? Né? Essa Mas é a- Mas meu eu- tio era ateu. Meu tio era ateu, professor de história na Universidade de Florianópolis. E tio Rufino, o único irmão do meu pai. E a gente tinha muitas conversas legais, assim. Eu já era teólogo e aí ele dizia assim, ele estudioso, um doutor pela USP em história e professor universitário. Então ele dizia assim, pois é, eu sou ateu, mas eu acho que você tá mais certo do que eu. Eu acho que eu tô errado. Eu não consigo mudar, eu sou ateu. Eu É tenho que ser mesmo? sincero, mas eu acho que você tá certo. Eu não era padre. Ele nunca me viu padre, ele morreu antes. Você tá certo, porque... Sabe por quê? Eu falei, por quê, tio? Eu chamava ele Tutu. Era tio Rufino, mas eu desde criança chamei ele Tutu, envelheci chamando ele Tutu. Por que, Tutu? Porque na hora que eu chegar lá em cima, se eu tiver certo, que vantagem eu levo? Não vai ter nada. Agora, e se você tiver certo? Eu tô ferrado, né? Então ele tem uma lógica cartesiana. Se tiver um ateu aqui, vai ser muito interessante. E outra coisa, a gente às vezes fica perdendo tempo discutindo muito aquela fides quae, né? Aquela fé temática e nossas nuances. É sábado, é domingo, é sexta-feira, né? E daqui a pouco passa um tempo e acontece um progresso civilizacional, né? E a gente descobre, por exemplo, no catolicismo, não é? Catolicismo ocidental, né? Foi se eternizando o tempo e se descobriu que nós não podemos ser engolidos pelo Cronos, que era um deus grego que devorava a gente. O tempo come a gente, não é? O tempo engole a gente, se alimenta da gente. Agora, o que é o Kairos? O Kairos é o tempo da graça, é o tempo oportuno. É isso daqui passou, eu nem vi. Nossa, que horas tem? Eu não olhei no relógio ainda, né? Mas parece que o tempo parou. Porque tá legal, tá gostoso, né? Deu química e tem muita gente aqui, ó, 9.000 pessoas assistindo a gente agora. Até os cientistas, né? Einstein falava que o tempo é relativo, O tempo é relativo. Então, o catolicismo ocidental, de repente, disse, não, o domingo é eterno. O domingo não acaba mais. E aí você vê assim, eu sou padre, eu vou celebrar na segunda. O catolicismo oriental só celebra no domingo. Uhum. Mas o catolicismo ocidental, você já percebeu isso? É na segunda-feira, é na terça, é na quarta, é na féria. E quando chega no sábado é o dia de Maria. E daí sábado virou domingo também, porque nós celebramos a liturgia de domingo no sábado, né? Então daqui a pouco o tempo, que é o Cronos, virou relativo. E nós ficamos brigando pelo Cronos, enquanto que no céu só tem Kairos. É um eterno agora. É um eterno presente, né? Então já ficou muito pequena a discussão do tempo, né? E a mesma coisa, daqui a pouco nós estacionamos em Paulo. Você pegou Paulo, eu pensei assim, o pastor vai pular. Só antes de ir para outro assunto, talvez, aí é uma interpretação minha, com a queda de Adão e Eva, Opa. talvez o tempo começou a correr a partir daquilo. Será que não? Ele não estava nesse tempo que era um tempo sem fim. O tempo está relacionado à matéria. A partir do momento que É. Deus cria a matéria, o tempo Já tinha exatamente, tempo. Exato. Então já estava Houve correndo tempo em que tempo não havia. Exato. Então quando tem o paraíso, quando tem Adão e Eva, já tinha um tempo lá Sim, porque passando. o Shabat que nós Eu ia falar abraçamos isso. é exatamente isso. É um testemunho do povo de Israel que Deus é o Criador. Porque ele criou o universo, ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele parou de criar. Tá. Então no 7º dia nós também paramos de criar, testemunhando que ele é o Criador. Esse é o espírito do Shabat. Entendi. Desculpa. Esse é um testemunho. Uhum. Essa história... Isso. Não, Se o tempo ele começou a correr do jeito que a gente tem hoje, de envelhecer, de o tempo passar e tal, a partir A partir de que ele criou a não, e matéria. é muito interessante porque para Deus tudo é agora, não é? Então, quando a gente morre, nós entramos no tempo de Deus, né? É no vértice, né? Então você vai para o tempo de Deus. Claro que a gente não consegue entender isso, porque nós somos prisioneiros do antes, durante e depois. Então tem até umas coisas assim curiosas que a escatologia
de todas as religiões também, escatologia judaica, escatologia... A escatologia é o que... as coisas finais. As coisas É finais, né? o que vai ser depois, né? Por exemplo, céu, inferno, purgatório. E como eu chego lá, tem um juízo. Juízo final, juízo particular, parousia. Se começarmos a discutir escatologia aqui, vai ser deliciosíssimo. Parousia, o que que é? Parousia é quando Jesus voltar, né? A segunda vinda de Jesus A palavra grega. e o fim dos tempos. O Tá. tempo tem um fim, né? Entendeu? É tanto assunto que quando a gente começa a estudar esse assunto do tempo, a gente chega, mas peraí, eu ainda estou no tempo, né? Bem- Mas Deus não está. E é interessante que o Eclesiastes diz, né, que Deus colocou a Olam no coração das pessoas, que eles traduziram por eternidade. Tem palavras do hebraico que você Colocar a traduzia ao pé da eternidade letra, no nosso eternidade coração, no o nosso que quer dizer coração. isso? Eu entendo assim, não sei qual posição do Sami. Sani, com N. Sani. N de navio. N de navio. É. Desculpe-me. Então, assim, Deus colocou a eternidade no coração do ser humano, essa sede pelo sagrado. Sim. Pelo transcendente, para citar o Karl Rahner, o transcendental. Você pode olhar que todos nós, mesmo quem é ateu, eu digo o seguinte, se tem uma oração que qualquer ateu honestamente possa fazer, seria que Deus exista, amém. Porque se Deus existir, é muito bom. Agora, se Deus não existir, gente, vamos ser sinceros, o que é essa vida aqui? A vida nesse mundo sem Deus, por mais, com todo respeito aos ateus que estão nos ouvindo, eu já vi 1000 explicações, estou falando agora até de uma espiritualidade ateia, que você pode encontrar sentido da vida na natureza e tudo. Respeito. Mas vamos ser muito realistas. Se não há Deus, se tudo isso é bobagem que nós estamos falando aqui, já dizia o poeta Fernando Pessoa, nós somos apenas cadáver adiado que procria. Ponto. E num processo de desintegração lenta. Dia após dia, dia após dia. Ou seja, nós já nascemos condenados. Pela ciência, eu não sei até que idade, mas a gente, a partir de uma idade, não sei se é 7, você pode até pesquisar no Google, a gente já começa a morrer, né? A gente vai perdendo, Sim, não é? mas só que interessante, tem alguma coisa dentro de nós, independente de ser judeu, cristão, ateu, muçulmano, tem alguma coisa dentro de nós que diz que algo tá fora de lugar. Por mais que a gramática permita, leucemia e criança não combina na mesma frase. Você sabe que tem uma história interessante de hebraico? Que tinha um sujeito que ele estava estudando hebraico na época do Kremlin, ali na antiga União Soviética. E ele estava estudando hebraico, estava lendo lá o Sefer Yonah, o livro de Jonas. E ele estava lendo em voz alta, né? Vayeri, Devar, Hashem. Na Rússia. Hashem, né? Na União Leioná, Ben Namitai, Lemor, Sim, Kra, Lenidve. Aí chegou um soldado da KGB e falou assim: o que você está fazendo, seu velho? Estou estudando hebraico. Isso é permitido pela lei. É permitido pela lei, tá certo. Mas pra que um judeu velho como você quer estudar hebraico? É porque eu quero ir pro céu. E no céu fala hebraico. Ele falou: E se você for pro inferno? Não tem problema, porque o russo já falou. Ó, tá virando heresia agora. E já dizia o rabino Harold Kushner: se você não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião do sujeito. Agora, tem um ponto que eu queria puxar aqui como professor. Só por favor, pega. Obrigado. Eu não tinha visto a garrafa. Tinha uma do meu Tenho lado? aqui, Eu nem vi. exatamente. Agora essa mandíbula. Tem uma coisa interessante como professor, que eu queria só puxar um ponto que o Sani falou lá atrás, e a gente não puxou, e o pessoal às vezes pode não entender. Você fala coisas técnicas, parousia, né? Sidur. Sim. Sidur é o livro de oração dos judeus. Sim, né? que vem de Seder, que é uma De ordem. Seder, E Seder pode ser livro também, né? E também o jantar da noite de Sefer. Sefer é livro. É livro. Seder é Mas ceia. o jantar da Páscoa Judaica é um Seder, é uma ordem. Seder Pessah. 15 etapas, A exatamente. ceia da Páscoa. Mas quando ele falou a questão de ser judeu, eu não sei se o pessoal entendeu muito, que a gente falou muito rápido. Isso é interessante, e eu peço até a sua ajuda aí para poder ampliar mais isso aí, Sani. Havia Abraão, que aliás é interessante esse nome, uma das possibilidades do nome hebreu, que Ivrit é hebraico, hebreu em hebreu, pode ser aquele que cruzou, que veio de fora cruzando. Da outra margem. De outra margem. O Abraão, a Ivri, é que ele... O mundo inteiro estava numa margem... E ele cruzou de outra, porque ele Exatamente. passou o rio Eufrates e veio pro lado de cá, né? E aí ele tem Isaac tem Jacó tem 12 filhos. Aí que vem as 12 tribos de Israel. Depois de Salomão, houve uma briga ali, que as tribos do norte ficaram no norte, seguindo Jeroboão, e as tribos do sul, que seria
Judá, metade da tribo de Manassés, os levitas ficaram no sul também, embora os levitas não tinham uma terra para eles. E criou então o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, capital Samaria. O Reino do Sul, capital Jerusalém. Aí numa briga entre irmãos, o rei do Norte fez um acordo com a Síria para atacar Jerusalém. Jerusalém fez um acordo com a Assíria, para atacar o Norte. E a Síria veio. Em 722 antes da Era Comum, acabou com o Reino do Norte, expatriou aqueles hebreus ali, israelitas, né? Acabou com eles e só sobrou, grosso modo, se eu desconsiderar a tribo de Levi, grosso modo, a tribo de Judá. E Yehudá. Quando vem Nabucodonosor, aquele pedaço que eu li de Daniel, Sim. o que sobrou eram os levitas e a tribo de Judá. Foi o que sobrou. E quando eles voltam da Babilônia para reconstruir o reino, quem voltou foram os da tribo de Yehudá, ou Judá. É por isso que hoje você já não distingue mais, eu sou da tribo de Issacar, eu sou da tribo de Naftali. Todo mundo agora é judeu. Israel é judeu. Mesmo que a rigor, agora me corrija se eu estiver falando bobagem aqui, quem tem o sobrenome Cohen provavelmente tem uma ascendência da tribo de Levi. Se eu falei bobagem, pode me corrigir em público aqui. O Cohen saiu de Levi. Os Cohenim saíram da tribo de Levi. Agora, o Levi, o Cohen de hoje também é tradição. Porque os sobrenomes e também tradição de pai para filho. Tradição de pai para filho. Até tem um judeu que falou, eu quero ser... Rabino, eu quero ser Cohen. E aí, não posso... Não, mas eu pago. Não, mas não é questão de pagar. Falou, não, mas eu pago quando for. Põe um número aqui. Escreve aqui o valor aqui no cheque. Não, mas não é questão. Então ficou 2 horas conversando com ele. Mas me diga uma coisa, por que você quer tanto ser Cohen? Ele falou, não, porque meu pai era, meu avô era, eu também quero ser. Exatamente. Então você é. Exatamente. Mas é interessante o que ele falou, porque Leá, ela teve 4 filhos com Jacó. Fala em português, Lia. Leá, porque Jacó ele casou com Leá, casou com Rachel. E Leá, ela teve 4 filhos com Jacó. E ela achava que ela ia ter só 3. Então, quando ela tem o 4º, ela fala, Apamodet Hashem. Eu vou agradecer a Hashem agora com mais força, porque ele me deu mais do que eu achava que mereceria. Então, a essência do nome Judá e Eudá é Odaá, que é gratidão. Então, a essência do povo de Israel é reconhecer, é agradecer, sendo que a gente agradece antes de comer, depois de comer. Até tem uma velhinha uma vez que me encontrou, ela falou, mas vocês são fanáticos. Come, reza. Vai dormir, reza. Vai no banheiro, reza. Aí depois reza. Fanáticos. Eu falei, não, mas não é fanatismo, essa é a essência de Eudá, Odá, essa é a essência do judaísmo. E justo essa é a tribo que sobrou. Interessante isso. Aliás, eu tenho uma pergunta para você, me permite? Claro. Que agora me tem uma dúvida sincera aqui. Isso aí é uma coisa interessante, um perguntar para o outro. Exatamente. Se, não quero entrar em questões políticas, do Domo da Rocha, nem nada, mas suponhamos que Israel consiga reconstruir o templo. Suponhamos, uma suposição. Como se encontrariam os levitas hoje? Se o Cohen pode ser mais uma tradição. É uma pergunta honesta mesmo. Então, um dos papéis do Mashiach vai ser esse. Eu não entendi. O Messias, pelo judaísmo, o Messias vai reconstruir o terceiro templo, vai trazer todos os judeus para a terra de Israel e vai trazer a paz mundial, entre uma série de outras coisas que o Rambam, o Maimônides, escreve no seu livro de leis. E tudo está escrito na Torá oral, no Talmud, na Gemara. E esse é uma missão para ele. Ele vai descobrir. Ele e o profeta Elias. Entendi. Ele e Elial Hanavi. Que vai, a vinda do profeta Elial vai anteceder a vinda do Mashiach. Você entendeu a minha pergunta para ele? O que ele... Eu não entendi do Levi, da tribo de Levi. Porque é o seguinte, lembra que eu falei da tribo de Judá que sobrou, né? Só dando aquele complemento dele. E falei... Você sabe que tem um rabino que toda vez que ele encontrava um Cohen, ele fazia o Pidyon Haben de novo, que é o resgate. O resgate do primogênito. Exatamente. Pidyon Haben, resgate do primogênito. Porque ele falou, eu sempre que eu encontro um Cohen, eu faço, porque vai que ele é mais legítimo do que o outro. Pidyon Haben é quando nasce dos o primogênito, aí você tem que de parto normal. Deus, né? De parto normal. Jesus teve o Pidyon Haben, que o evangelho fala que Jesus foi levado por Maria e José até o templo, né? O resgate da criança. Esqueci o nome do rabino, ele sempre que encontrava, ele pedia para fazer de novo. Aí o que acontece? Aí eu falei que hoje, então, todos os descendentes de Abraão são judeus, indistintamente. Mesmo que lá no DNA dele ele seja da tribo de Issacar, ou Zebulun, ou Naftali, ele é judeu. Aí eu falei, agora, exceto talvez aqueles que têm o sobrenome Cohen,
que significa... Os americanos falam Cohen, a gente fala Cohen, que em português eles chamam de... Ficou horroroso a tradução em português. Como é que é a eles chamam de tradução? coatitas. Não. As tribos dos coatitas... Não, tem muito nome em português que... por exemplo, o nome Pinhas, por exemplo, em português é Finéas. Olha como é que eles Um mudam. grande amigo meu, que é grande psicólogo, e estamos escrevendo um livro junto, o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg. Eu falei, mas que Pinheiro é esse no seu nome? Ele falou, não, meu nome era Jacob Pinhas Pinhas. Gold. Quando eu vim aqui, eles, Pinheiro. na hora no cartório, Virou Pinhas não, é Pinheiro. É. E já, E muitos já mudaram. no passado. Por exemplo, o Cohen, nem sempre uma pessoa que é Cohen é da Da tribo. tribo. Porque os judeus, assim, eles foram muito perseguidos durante muito tempo. Foi a Inquisição, você sabe disso. Também, para não pensar que eu estou detonando a Igreja Católica aqui, Lutero também era um antissemita. Lutero, quando eu fui em Wittenberg lá, tinha um porco de todo tamanho na igreja luterana lá, porque Lutero não aceitava os judeus. E o que acontece? E muitos judeus, para se refugiar... Onde você foi? Não. Em Wittenberg, na Você Alemanha. foi? Fui, eu estive lá em Wittenberg. Eu vi o porquinho lá, né? E o que acontece? E para quem não sabe, em casa, Wittenberg foi onde nasceu a Reforma Protestante, quando em 1517 Martim Lutero fixa as 95 teses ali contra as indulgências, aquela coisa toda. Aí, e depois disso é bom você falar da cruz, senão eu tô falando sozinho aqui. Aí o que Não, eu tenho uma acontece? pergunta pra você. Muitos judeus, para se refugiar, alguns se tornaram cristãos novos. Sim, na Inquisição. Na Inquisição. 1492. 1492, que foi... a Inquisição começa na Espanha. Fernando de Aragão e Isabel. E muitos judeus, para se esconder, eles ocultavam o sobrenome de família. Então, eu vou dar um exemplo para você. Verdade. A última letra do alfabeto hebraico é Tav. E Terra é Aretz. É Aretz. Então, muitos, quando não queriam se identificar como judeus, falaram, eu sou da terra, Tav Aretz, da terra distante. E Tav Aretz virou Tavares. 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 Eles não podiam assumir. Em casa eles praticavam o judaísmo. Inclusive tem um documentário, não sei se você já assistiu, é A Estrela Oculta do Sertão, que fala exatamente sobre esses Eu judeus. vi, mas não assisti. Você tem que assistir. Você tem que assistir. Porque muitos desses judeus fugiram para o Brasil. Então, o Brasil é judaico. Quer ver um Muitas exemplo? poucas pessoas sabem disso. Eu guardo o sábado pelo pôr do sol de sexta-feira. No judaísmo, não é necessariamente o pôr do sol, é o aparecimento da estrela. Sim. Ah, sim. E o que acontece? Muitas famílias judaicas Da do Rio verruga. Grande do Sul, exatamente. Exatamente. As criança inocente, Shabat. Aí as mães, para segurar, falam, filho, não ponta para a estrela da verruga. Para ninguém descobrir. Pra Para ninguém mim, descobrir. isso era Ninguém descobrir. judeu. Cara, não pode apontar Inclusive, pra estrela que dá verruga. inclusive Olha só. o Minha mãe fala. o ministro do rei Fernando, Dom Isaac Abravanel, o rei falou para ele, o povo judeu vai embora, mas você fica, porque você é meu ministro, você é sábio, eu quero você perto de mim. E ele era um homem, assim, uma fortuna incalculável, até maior do que o do próprio rei. E ele falou, não, o povo judeu vai embora e eu vou junto. E ele foi com a roupa do corpo, ele fugiu para a Itália, depois a família foi para Salônica, para Grécia, depois é o Silvio Santos de hoje, a Senhora Abravanel, o trisavó dele é o Dom Isaac, que eu acabei de falar, que foi um grande líder. Porque ele mostrou que o líder verdadeiro, ele tá do lado do povo nas horas boas e principalmente nas horas difíceis. Ele não abandonou o povo, mesmo que ele foi oferecido ficar com as regalias. E agora, do ao palácio. mesmo tempo que tem essas coisas, eu quero que o Joãozinho faça a pergunta dele. Você tem, na época da guerra, muitos padres que são considerados heróis, e que estão lá na Yad Vashem, que ajudaram a salvar judeus, e pastores também. Então teve de tudo. Sim. Você teve até judeu que entregou judeu. Você teve judeu que entregou judeu. E teve judeu que se tornou herói. Você tem padre que se tornaram heróis. Você teve pastor. O Colégio Adventista do Saleve, que fica lá na França, ele tem um subterrâneo lá, onde o pessoal escondia judeu para de madrugada passar para a Suíça. O meu avô foi escondido por uma família de não-judeus, esconderam ele no estábulo. E essa família estava arriscando a própria vida. Claro, porque se fossem Porque se fossem encontrados- pegos, iam ser mortos. Então, meu avô materno, na Romênia, ele foi fugindo de um lugar para uma família, escondeu ele no estábulo. Esse é o Espaço em Cenas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quiser continuar se informando, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela.